Cara, a pandemia, ela me ajudou muito a ver isso mais claramente. É. Porque, de certa forma, você é freado do ativismo, e não no sentido pejorativo de ativismo, mas da sua atividade eclesiástica, e agora a minha esfera, ela se reduz a amigos e vizinhos. A galera do meu condomínio, ao cara que trabalha na obra na frente, ao seu Ju, que é a Dona Maria que limpa a rua, a malucada que pega onda comigo, a galera do que fica no trapiche, olhando onda e conversando o dia inteiro. E perceber, essa é a minha igreja. Esse é o meu campo missionário. É muito mais desafiador mostrar Jesus com a vida do dia a dia do que com uma pregação. É muito mais desafiador. Muito mais desafiador. Você está sendo lido o tempo inteiro. E conseguir deixar marcas em algumas pessoas que te veem todos os dias. Eles vão te ver no dia bom e no dia mal. Eles vão me ver a maioria do tempo. A galera que mora lá só vão me ver de bermuda e chinelo o dia inteiro. Falando de prancha e de onda, e, enfim. E no meio disso, você mostrar Jesus sem forçar barra alguma, deixa as pessoas verem. Isso é muito desafiador. Me fez entender que o que eu faço dentro da igreja hoje é ensino e ativação. Tá. Sobre como fluir do lado de fora. Sobre como viver. A minha mensagem não é muito a respeito de como ser igreja, ou de como discipulado, essas coisas internas. A minha parada é vida do lado de fora e como ser eficaz do lado de fora. Então, do lado de dentro, eu compartilho isso com a igreja que eu sou. Tá. Então você começou a compreender que o seu ministério é muito mais de equipar e ativar ali. Do lado de dentro. Pra galera ir pra fora. Do lado de fora é inspirar. Tá. Do lado de fora. Até porque quando eu entrei em pazes com a minha música, tipo, cara, eu não faço worship, velho. Já tentei, não vai. Eu não tenho voz para isso. Enfim, não é a minha parada. Minha música, ela é devocional. Minha música, ela é para você ouvir em casa, no carro, indo pra praia, fazendo nada, limpando a casa. Entendeu? Tipo assim, os meninos estão incomodando. Bota aí uma música para você espirrar e ouvir, entendeu? Tipo assim, essa é a minha música. É uma música do dia a dia. Tá. Tem que ser leve, mas tem que carregar algo substancial ali dentro. Por causa do ambiente que a música traz, aonde ela é ministrada, né? Então, tipo assim, se você consegue fazer uma pessoa pensar em Deus, Deus já começa a ministrar essa pessoa, sozinho. Só precisa abrir a porta. E como é importante você ter essa clareza, né? No seu caso, da sua música, do seu propósito, o que você tem que fazer, né? Como é importante, porque aí começa a ficar leve, né? Não, foi a hora que ficou leve. O que o Paulo Borges fala, de tipo assim, cansa muito fazer serviço, mas não cansa trabalhar. Ele fala disso, né? Usando essa nomenclatura do servo e do filho, né? Os filhos trabalham com o pai, né? Os servos fazem serviço, né? Então, fazer serviço é troca de salário, cansa, né? Então, você fica esgotado, não aguento mais, quero desistir. Amar pessoas, cara. Amar pessoas. É porque a gente tem um sentido muito romântico dessa palavra. Né? Parece que amar pessoas está sempre, eu te amo. Não, cara. O amor, ele se revela, às vezes, numa atenção que você deu. O amor é simplesmente um eu me importo. Um amor, às vezes, é só você parar para ouvir alguém. Sacou? O amor, às vezes, é só você dar um conselho que é preciso de um pouquinho mais de coragem para dar. Sabe? O amor, ele se manifesta de formas incríveis. E ele é completamente leve. Por quê? Porque ele explode. Você não controla ele, né? Você só deixa ele sair. Quando, aos poucos, eu vou te falar, não aprendi isso, não. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo de aproveitar qualquer oportunidade sem forçação de barra alguma para deixar uma marca legal. Existe uma dádiva, essa que a gente falou no meio da entrevista, no começo da entrevista. Existe uma dádiva. Que Deus me deu, que é o fato de da minha história, cartão de visita ali, minha história ser conhecida. Então, sem fazer nada, o cara está me olhando de longe. Sabe? Aquele cara se converteu, saiu de uma banda por causa de Jesus. Deixa eu ver como ele trata a esposa, deixa eu ver como é que ele cumprimenta as pessoas. Trata um garçom. Tipo assim, se eu nunca ter falado com esse cara, eu posso estar evangelizando ele. Entendeu? Porque aquele negócio é a respeito, muitas vezes, eu piro sempre Noemi e Ruth. Né? Quando Noemi vai voltar para sua terra, e Ruth fala, olha, onde você for, eu vou, onde você morrer, eu morro,
Porque o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, eu não conheço seu Deus, mas eu conheço você. E por sua causa eu quero o seu Deus, entendeu? Uau. De você deixar as pessoas olharem para você e falar, quer dizer que então esse cara não serve. Cara, eu quero o seu Deus. Sabe? De tipo, isso é um baita desafio. E essa é a nossa missão, né? Desde o início, né? Então, essa era a nossa missão pré-pecado, né? Porque Deus nos cria e Ele é o Deus invisível, né? E Ele quer ser visto, materializado na Terra, né? Então, Ele cria um ser à imagem, que é a sua semelhança. E a primeira... Você já parou para pensar que a primeira frase, a primeira palavra, né, que destampou o ouvido do homem, falando que está registrado lá, é frutifique, multiplique-se. Pronto. Encha a terra. Porque agora encha a terra inteira do conhecimento de quem sou eu, porque você é a manifestação da minha virtude. Onde você chega, vão me ver, né? Exatamente. Então, desde o início era isso, né? Era a gente poder chegar para as pessoas e quem te vê um pouco de quem é o Senhor, né? E aí, falando de princípio, agora é muito doido isso. Porque, assim, o tempo que a gente está, ele está cada vez mais moderno. Ou seja, formas melhores de se fazer. Aí, o futuro Deus mostrou. É só ler Apocalipse, você vai ver o futuro. Né? O futuro ainda tem uma árvore da vida que nem tinha no princípio. No futuro não tem templo nenhum. No futuro tem uma presença que envolve tudo. Sabe? No futuro, até a música que vão cantar no futuro é o Cântico de Moisés. Tipo... Ou seja, será que o moderno é o futuro? Porque o futuro ele nada mais é do que um resgate da essência. Quando Deus fez tudo, Ele fez perfeito, exatamente. Uma restauração de algo que estava perfeito no primeiro dia. Que não precisa ser alterado, ou melhorado, ou aperfeiçoado. Não. Eu preciso voltar para a essência, só isso. Porque aí, se eu conseguir, com a minha vida, deixar a marca de Cristo por onde eu passar, velho, é o serviço mais leve do mundo. Sabe? Você pensar que Adão foi chamado para cuidar de um jardim que era autocuidante. Ele era um fiscal da natureza. Eu falei isso uma vez no Rio de Janeiro, o cara falou, ele era um fiscal da natureza. Ficava só ali. Sinistro. As plantas crescendo, falando, fui eu. Não foi nada. Não, mas é a leveza da presença de Cristo. Né? Existe aquilo que a gente fala do peso da glória de Deus, que é um tipo de manifestação. Mas, para mim, a maior manifestação de Cristo ela vem com uma leveza absurda, de você chegar e o ambiente fica leve, e as pessoas começarem a sorrir, e as pessoas ficarem à vontade. E gente que, escondia um monte de coisa, de repente se sente à vontade para compartilhar. Ou seja, botou para fora, saiu, acabou, tirou a nhaca de dentro, entendeu? Tem gente que cura nisso. Uma coisa que tem me confrontado muito, estou lendo, a gente lançou, na verdade, o livro... que o Paulo Borges, quando veio aqui na primeira vez no podcast, ele me fez fazer um compromisso com ele que nós ia atrás de um livro que não lançaram mais no Brasil. Aí a gente conseguiu, né? Que é o lugar mais seguro da Terra. E um dos capítulos ele começa a falar um pouco sobre o que acontece em nós quando a gente se converte, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele usa o exemplo de dois, como se fosse um prédio, né? O andar de baixo e o de cima. Né? Então, o andar de baixo, o carnal, e o de cima, o espiritual. Né? Então, quando o Espírito Santo vem, ele destranca a porta do de cima, acende a luz e fala, dá para você acessar isso aqui agora também. Né? Tava sempre lá, mais escuro, trancado, a gente não tinha acesso, ficava só vivendo no carnal, era escravo daquilo. Então ele vai construindo isso. E aí ele começa a fazer esse desafio de você encontrar alguém que já nasceu de novo, né? E começar a ouvi-la dentro de todos os seus problemas, suas dificuldades, seus pecados, suas mancadas e tal. E você está ali e tentando enxergar o que o andar de cima já está fazendo e construindo nela. E ao invés de fazer a crítica de, como é que você reclama pra caramba, hein? Então, você é chato, não sei o quê, você não sei o quê, você achar e ressaltar. Sim. E falar, cara, interessante como você é zeloso com as coisas de Deus. O cara tá reclamando, né? Sim. Poxa, é lindo como você é zeloso com as coisas de Deus, né? É bonito como você quer tudo certo, né? O Espírito Santo tá formando isso. Chama a existência, essa é a verdade, né? É muito desafiador, porque essa é uma forma de amar, né? Exatamente. No meio de tudo aquilo você achar Cristo, né? Eu acho que eu li isso num livro sobre profecia, sobre dom profético. E o livro era inteiro sobre amor, na verdade. Ele não era sobre a profecia. Ele era, do Chambols, não? Chambols, exatamente. Você sabe qual é esse livro, Sim. né? Exatamente. O que ele fala traduzindo Deus. Traduzindo Deus. O que ele fala naquele livro é a respeito de, cara, se você não amar as pessoas, você nunca vai conseguir profetizar sobre a vida delas segundo o coração de Deus. E às vezes é aquele negócio, você parou um pouquinho
Cara, ó, vou dar um exemplo bem bobo. Um vizinho meu, eles têm um restaurante que é na frente do meu prédio. Um casal. E, cara, uns caras mais casca-grossa lá da praia, localzão das antigas. Ele com a esposa deles, lá a gente sempre vendo. Até eles se desentenderam e ela saiu de casa. Eu vi ele com aquela cara murcha de novo, sabe? Tipo, e ele foi conversar com a Ali, pedir conselho, beleza, a Ali me contou, não sei o quê. Um belo dia eu tô saindo do mato com a prancha, meio-dia, cara, queimando o pé no asfalto, prancha pesada, ele me para. Ele fala, então, Rodolfo, a Ali deve ter conversado contigo, pá. E ele falando. Enquanto ele falava, eu falei, cara, eu vou gastar esse tempo aqui com ele. Eu esqueci que o pé estava queimando, não sei o quê. Enquanto ele ia falando, aquela conversa que a Ali já tinha me contado, eu comecei a perguntar para o senhor, o que é que o senhor tem para dizer para ele? Eu falei, porque eu posso dar um bom conselho e vai ser legal, ou Deus pode falar algo para ele que vai mudar a vida dele. E cara, quando veio a inspiração, eu falei, ó, você vai fazer o seguinte. Eu dei uma direção para ele lá. E, cara, faz isso que eu tô te falando, velho. No outro dia, quando eu fui surfar, ele tava com um sorriso desse tamanho na cara, dizendo que ela voltou para casa. Tipo assim, ele me acompanhou até a praia e eu tava com uma preocupação no coração. Eu não falei assim, diz o Senhor, eu falei um conselho. Então eu falei, você precisa saber que o que aconteceu na tua vida foi Deus. Foi Jesus que mudou. Ele falou, eu sei. E a gente parou na praia ali, antes de eu entrar no mar, a gente ficou ali de mão dada orando e agradecendo a Deus. E tipo assim, então lá bonitinho. Aí a próxima vez que eu vou pregar no meu van, quem é que está na primeira fila indo lá? Enfim. Sim, eu entendi. Da sensibilidade do dia a dia, entendeu? Cara, começou com você amando